E hoje no USA Talk estou com uma convidada muito especial. Ela vai falar uma das... Na verdade, gente, eu trouxe ela aqui para tirar algumas dúvidas, porque ela é especialista em aposentadoria, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Bem-vinda, Rita. Obrigada, Tudo Renato. bom? Muito feliz de estar aqui participando, viu? Ah, que legal. Vamos lá, Rita. Eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho da sua trajetória e um pouquinho do que você faz, né? Para depois a gente começar nas perguntas mais complicadas. Tá ótimo. Eu sou advogada no Brasil, licenciada. Aqui eu sou inscrita e registrada pelo ABA, que é a American Bar Association, como uma advogada internacionalista. E legal. eu sou apaixonada pelo direito previdenciário, que é a minha área de atuação. Acabei me especializando nos acordos, nos tratados internacionais previdenciários, não só Brasil e Estados Unidos, como Brasil e outros países, como Canadá, países europeus como Portugal, França, Alemanha, Itália, Espanha, outros países ibero-americanos como Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina. Então, existem vários acordos e tratados que eu tive que me especializar, entender as regras e os requisitos de cada país para que a gente possa utilizar e beneficiar esses brasileiros que moram fora do país. Para ter uma aposentadoria vantajosa, né? Tanto no Brasil, que é o país de origem, quanto no país acordante. Então, eu acabei me especializando nisso. Fiz um curso em Harvard também para entender a Seguridade Social americana, para aplicar os cálculos e as projeções de renda para beneficiar as pessoas que contribuem para a Seguridade Social americana. Que legal. E a gente vem fazendo esse trabalho já há muitos anos, muitos anos. Mesmo quando eu morava no Brasil, a gente ainda tem um escritório lá, minha equipe ainda está lá, mas a gente já trabalhava com isso, não só, né, Brasil e Estados Unidos, como eu falei, como brasileiros espalhados em todas as partes do mundo. Então, é um trabalho bonito, que eu, assim, amo fazer, né? Eu me dedico ao máximo, tô sempre estudando, me aprimorando, até porque eu falo, a gente vai dormir com uma lei e a gente acorda com outra, Renato. Tá toda hora mudando e alterando. Somente a gente da nossa terrinha, né? A gente tem que estar sempre atualizado. E passando essas informações, né, para a comunidade brasileira que mora fora do país e precisa entender como obter uma renda significativa, benéfica em ambos os países. Nossa, que legal. Só nessa apresentação já me veio um monte de perguntas. Vou tirar minhas dúvidas aqui, que eu tô querendo me aposentar mais cedo, sabe? Bom Vamos demais. lá. Primeira dúvida. Tá. Você é advogado no Brasil e tudo mais, você não é advogado aqui. Isso. Legal, ponto. Agora você usou um termo que é advogado internacionalista. Você pode explicar pra gente o que significa isso? Eu já ouvi esse termo em alguns lugares. Certo. Né? E o que essa especialização faz? Certo. Na verdade, eu não posso atuar na corte. Então, eu não posso entrar com processo judicial fora do país, não tenho habilidade e licença para isso, mas eu posso ser uma consultora jurídica. Na verdade, essa é a minha função. Então, eu estudei um pouquinho, né, sobre a parte de previdência social de muitos países, e assim eu aplico quando a gente utiliza o acordo entre Brasil e os demais países. Ah, legal. Então, é por isso que a gente tem essa dinâmica de poder atuar para a comunidade brasileira. Ah, então essa sua especialização então trouxe bagagem justamente para você poder Sim. assessorar essas pessoas na questão dessa previdência, né? Justamente. E um ponto muito importante, eu atuo na via administrativa, apenas administrativa e não judicial. Então, eu posso realmente representar um cliente através do Social Security, por exemplo, aqui para a Seguridade Americana, Legal. como também posso atuar na agência internacional que é competente no Brasil. E assim, a gente vai fazendo esse trabalho de planejamento previdenciário internacional. Ah, que legal. Antes da gente entrar um pouco nesse assunto de Brasil e Estados Unidos, que é o nosso foco aqui, Sim. fala pra gente, quais são os países que você atende? E que Perfeito. que você vê que existem os tratados mais vantajosos, no caso, Sim, né? sim. Em relação à aposentadoria. Sim. Na verdade, todos são, né? A grande maioria que nos procura são brasileiros que estão na faixa etária aí dos seus 45, 55 anos de idade, porque estão interessados em saber a fundo quanto que vai receber de aposentadoria, o provento de benefício, né? São pessoas que moram fora do país, que a procura é muito grande, porque tem muitas dúvidas, até porque estão desatualizados com as regras, Nossa, até né, eu do tenho Brasil, um milhão de dúvidas porque que eu vou muita tirar coisa mudou. E querem ter uma aposentadoria também benéfica onde está residindo, no país onde está residindo. Então, a gente acabou se especializando nessa área do direito internacional para poder mostrar para a comunidade brasileira que é possível realmente ter uma aposentadoria vantajosa, atingir pelo menos
quase próximo ao teto máximo em ambos os países. Então, é basicamente esse o meu trabalho e o trabalho que a minha equipe executa e faz, né? Existe algum país que não tenha algum tratado que você não consiga, que seja um pouco mais dificultoso ou burocrático fazer esse tipo Existe. de E a Inglaterra, por exemplo, não tem tratado com o Brasil. Então, pessoas que estão morando na Inglaterra, muitos já nos procuraram e não existe esse tratado bilateral. Mas a grande maioria tem. E quando você me perguntou quais são os países que a grande maioria dos brasileiros nos procura, é os países europeus, como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França. Tem muita gente também no Japão. E o Japão é um país interessante, Renato, porque no Japão, quando você não se aposenta lá, você pode retirar aquilo que contribuiu em espécie, em dinheiro. Então, legal. os outros países isso não é permitido. Mas no Japão isso é. Uma curiosidade. E é difícil alguém... E como é que se aposenta no Japão? Porque, assim, lá você não vira cidadão, né? Você precisa ser filho de pai e de mãe, eu acho. Isso, de pai isso e de mãe mesmo. de japonês, né? Isso você não mesmo. pode igual aqui. Você faz um green card, depois você deu alguns Isso anos, mesmo. você faz uma cidadania. Eu acho que até um dos motivos que o regime previdenciário no Japão te beneficia no sentido de que se você não conseguir atingir o tempo mínimo de contribuição no Japão, você pode pedir a restituição daquilo que você contribuiu e foi descontado no trabalho, no labor. Ah, entendi. Mas qualquer um pode contribuir, no caso. Qualquer um, mas desde que você estivesse trabalhando naquele país. né? Tem a documentação necessária para poder trabalhar no país. Você tem que ter trabalhado por um período para poder ter as contribuições necessárias na Seguridade Social daquele país. E Estados Unidos, a comunidade também é muito grande, a procura é muito grande, né? Não tem nem o que falar. Ah, com certeza. Muitos. Tá, muitos. vamos lá. Então vamos para a pauta Sim. principal aqui. Que eu tô querendo me aposentar, preciso tirar todas as dúvidas aqui, né? Sim. Apresentar como é que eu faço 1 milhão até o ano que vem. Mas você é muito jovem, ainda é muito novinho. Quantos anos você acha que eu tenho? Você tem uns 35? 35, tô com 39 já. Tá novinho ainda, Eu tô fazendo quase 40 já, porra. Não, tem mais muitos anos. Tá, vamos falar primeiro de uma mão. Tá. Né? De uma via e depois te faz da outra via. Certo. Tudo bem. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, trabalhei alguns anos no Brasil, Certo. tudo mais, carteira assinada, ou fiz alguma previdência, Tá. né, alguma coisa desse tipo, e vim para os Estados Unidos, né? E como é que eu faço? Por exemplo, aí eu parei de trabalhar, porque no Brasil você tem aquele regime, né? Ou você faz tantos anos, ou tantos anos de contribuição, ou você atinge uma certa idade. Isso. Mas a partir do momento que eu me mudei de país, que eu Sim. fiz a minha saída fiscal, por exemplo, vamos supor uma coisa que está muito em voga agora, o pessoal está falando muito disso. E como é que funciona isso? Esse meu processo de aposentadoria, ele interrompe? Eu tenho que pagar mais? Eu continuo pagando? Como é que funciona? Não, isso foi muito importante que você tocou num assunto e super delicado que a grande maioria dos brasileiros tem dúvida. A saída fiscal definitiva do Brasil não impede que você perca os direitos previdenciários. Então, independentemente de você fazer ou não fazer a saída fiscal, você permanece com os direitos previdenciários. Então, eu até aconselho os brasileiros que fizeram ou não fizeram, continuem recolhendo. Porque não vai perder o direito, Renato, tá? Vai permanecer com o direito adquirido das contribuições que foram vertidas para a Previdência Social brasileira. Agora, no Brasil, existem 5 regras de transição para atualizar todo mundo. Existe a regra de transição, pedágio 50%, pedágio 100%, idade mínima, tabela progressiva e por pontos. Então, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Ela foi extinta com a reforma da Previdência em novembro de 2019. Então, muitas alterações e mudanças aconteceram com os benefícios previdenciários, não só aposentadoria, com auxílio-doença, com a própria invalidez na média aritmética, a pensão por morte mudou e assim por diante. Então, nós tivemos muitas modificações, mas a mais importante, focando na aposentadoria, foi realmente essa parte de regras de transição. Então, hoje a gente tem que fazer cálculos para ver em qual regra de transição você se enquadraria. Qual é a mais benéfica, qual é a mais vantajosa em um curto prazo de tempo. Existem ferramentas e mecanismos que a gente aplica no planejamento, que é o serviço que a gente faz hoje e presta para a grande maioria dos brasileiros, que é mostrar dessas regras de transição em curto, médio e longo prazo. Quanto que essa pessoa vai ganhar de aposentadoria? Se ela volta a recolher por mês? Se ela volta a recolher semestral? Mas aí é tudo baseado em quanto eu quero receber na minha aposentadoria. Tudo baseado no que você vai receber de benefício previdenciário, que é a aposentadoria. Esse é o nosso serviço. Aí você leva sempre em consideração o quanto eu quero, com quanto eu quero receber quando me aposentar. Isso. E a janela, essa janela de tempo, né? Sim, até porque serão 10, 12 opções que você supostamente teria direito. E desse leque de
de alternativas e possibilidades, você vai escolher por uma delas. Infelizmente, o INSS não faz esse serviço, Renato. Administrativamente, quando um segurado vai até a Previdência Social, o servidor do INSS não vai apresentar todo esse leque de opções. Por isso que esse serviço jurídico de planejamento previdenciário vem crescendo a cada dia. E as pessoas têm procurado muito isso, para realmente saber em qual dessas 5 regras você se enquadraria, você vai optar e escolher. Se você deve recolher semestral, mensal, com qual alíquota e com qual código. Porque é muito importante, tem muita gente que mora fora do país e está recolhendo de forma errada. E isso pode prejudicar muito lá na frente, né? Muito, porque o INSS, se descobrir, se houver o cruzamento de dados e de informações que você mora fora do país e recolheu, por exemplo, sobre o código 1007, que é o código de contribuinte individual, que não é permitido, porque é apenas para aquelas pessoas que exercem atividade remunerada no Brasil. E aí eles vêm a descobrir que você recolheu de forma errônea, eles podem descartar e desconsiderar. Aí você perde seu dinheiro. Você perde, além do dinheiro, você perde o seu tempo de contribuição. Então, você não pode se aposentar. Então, essa dinâmica de olhar a documentação também do segurado que mora fora do país é de grande importância. E pior que só vai descobrir isso, tipo, anos depois, né? Justamente. Apesar que as pessoas têm Conscientizado. Difícil. Com um prazo assim. A gente vem notando que realmente essas pessoas têm obtido mais informações agora, nas redes sociais, com a internet, porque as pessoas têm realmente procurado, têm essa ânsia de procurar informações também nas redes sociais, e a gente vê que realmente eles já estão sabendo mais. Antigamente, quando atendia um cliente e a gente falava sobre esse acordo, esse tratado de previdência que existia entre Brasil e os outros países, eles não acreditavam, Renato. Não acreditavam. Achavam que é o picareta, isso é uma fraude, isso não existe, essa profissional está falando coisa que não... Porque realmente faltava informação. Então, aquilo que a gente com a aposentadoria delas ainda, né? E realmente, o que a gente dizia, o que a gente passava de informação, eles nem nos procuravam, porque isso aí não existe. E hoje as coisas vêm mudando muito. As pessoas já me procuram sabendo. É bem diferente. Já com pelo menos o início da informação, com uma boa bagagem de informação. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. Ah, legal. Deixa eu fazer... Agora eu vou fazer umas perguntas um pouco mais difíceis, tá? Vamos lá. A gente sabe que nem todo mundo aqui tem documento, que nem todo mundo pode voltar pro Brasil. Isso é uma situação muito delicada. Sim. Vamos criar um cenário aqui, vamos supor... Eu não tenho documento e tal, e estou depositando ali todo mês, fazendo uma previsão bonitinha, porque eu sei que um dia talvez eu vou voltar ao Brasil ou é onde eu vou contribuir. Entendeu? De repente eu não tenho Social Security aqui e tal, estou fazendo meu pé de meia, estou ganhando dinheiro aqui nos Estados Unidos e tal, eu não estou trabalhando de forma legalizada e tudo mais. E como é que eu faço para me aposentar? Eu teria que voltar, no caso, para o Brasil, né? Não, ótima pergunta que você fez. Na verdade, mesmo você morando fora do país e você abandonou seus recolhimentos no Brasil. Você pode voltar a recolher, contribuir para o INSS normalmente, porque você vai ter seu direito lá. Até porque é o teu país. E eu faço como? Isso online? Tem que ter a pessoa lá? Isso é tudo online. Tudo online, legal. Renato. É bem importante que todo mundo saiba. Através de uma guia, que é a Guia de Previdência Social, chamada GPS online, que você pode imprimir, pagar, recolher. Vou te falar uma coisa, uma curiosidade. Eu tinha uma rede de loteria no Brasil antes de vir pra cá, né? Era um negócio da minha família. Eu pegava aqueles carnezão laranja, lembra? Tinha que preencher tudo à mão. Nossa, eu pagava muito aquilo ali. Nossa, essa época era boa. A gente tinha escritório. Quando a gente tinha escritório lá no... Era no carboninho ainda. Duas nossa. Quando eu comecei a atender os meus primeiros clientes, a gente mexia muito com o carnê do INSS, né? E a gente via as pessoas todas lá com os boletinhos, aqueles calhamaços de carnês, né? Laranjinha. E a gente tinha que fazer o cálculo manual, às vezes. Manual. Então na verdade, eu acho até que as coisas mudaram muito, mudaram para melhor, até porque as pessoas falam, eu preciso ir até o Brasil para resolver qualquer pendência que eu tenho no INSS? Não é necessário. A gente consegue resolver tudo do INSS pelo site do INSS mesmo, que é o DataPrev, né? E dentro do DataPrev, a gente faz o requerimento administrativo e consegue resolver cadastro que está irregular, acerto de vínculo, acerto de recolhimento, período extemporâneo. Às vezes as pessoas têm buraco e lacuna no CNIS.
Então, para que a gente corrija esses buracos, a gente vê se há a possibilidade de pagar o retroativo. Também isso é bem importante. Então, tudo online. Então, as pessoas precisam saber que não necessariamente preciso ir até o Brasil, eu preciso fazer uma viagem até lá. Não, porque dá para resolver tudo pelo site do INSS. Para receber o Brasilzão, né? Dá todo jeito, né? E uma outra pergunta muito importante que você fez, concomitante, para a gente não perder um pouquinho o teor do que a gente estava falando, é as pessoas que estão indocumentadas. Isso é muito importante que a gente comente. Então, vamos imaginar que um brasileiro esteja aqui nos Estados Unidos e ele está realmente pagando seus impostos, está declarando seus impostos, tudo certinho. Ele ainda não tem o documento. Aqui nos Estados Unidos, Renato. Isso é bem importante que a gente comente com as pessoas que estejam nos assistindo. Esse período que o brasileiro está declarando os impostos, ele vai computar para fins de aposentadoria quando ele se regularizar. Olha que bárbaro isso. E ninguém sabe. Então, a gente pega muito cliente que fala assim, eu fiquei 10, 12 anos indocumentado, ilegal. Mas eu pagava o meu tax, eu pagava certinho todo ano. Quando a gente pega o extrato do Social Security, muitas vezes ali não está constando o número de créditos que essas pessoas realmente recolheram. Mas a gente pode pegar as declarações do imposto de renda, averbar dentro do extrato do Social Security e essa pessoa acaba tendo os créditos necessários, desde que tenha a idade elegível e da entrada no pedido quando se torna legal. Então, isso é bem interessante. Não é perdido. Então, a gente tem que passar essas informações para as pessoas. É importante fazer as coisas certas, da forma correta, né? Sim. E vamos lá, outra coisa. Eu sou idosinho, já tô... Eu sei que depois de algum tempo, você tem que fazer aquelas provas de vida. Não sei se ainda existe isso. Existe. E como é que você faz estando aqui? Existe. Mas a prova de vida mudou muito também. É necessário fazer, mas agora a obrigação não é mais só do aposentado ou pensionista. Sim. Agora é dever do INSS fiscalizar. Então, como tem esse cruzamento de dados, esses cruzamentos de informações que acontece entre a Receita Federal, Previdência Social... eles acabam sabendo se a pessoa está viva ou não. Através de um RG, através de um CPF, através até da declaração do imposto de renda, carteira de vacinação. Então, há mecanismos deles descobrirem se a pessoa está ou não viva. Existe uma forma de fazer por aqui? Tipo, no consulado, por exemplo? Existe também. Mas, antigamente, é o que as pessoas também faziam, né? Ou elas iam... pegava avião para ir até o Brasil, ou elas passavam procuração para algum parente, ou elas iam até o consulado. Mas hoje as coisas mudaram. Então, o dever é do INSS fiscalizar e fazer essa prova de vida automática. Não fez, o segurado vai receber uma cartinha, uma comunicação dizendo: tem alguma inconsistência na sua documentação, a gente precisa que você regularize para saber se você está vivo ou não. Aí, depois dessa comunicação é que a gente tem que tomar as medidas cabíveis. Mas pode ser feito no próprio consulado. Legal. E hoje, qual seria o teto para se aposentar? Ótima pergunta. Bom, vamos começar no Brasil. No Brasil, hoje, no máximo, a pessoa vai receber 8.150, tá? Então, é o teto máximo da Previdência Social. O mínimo é R$ 1.600, mais ou menos, para que a pessoa tenha uma noção. Contribuiu muito pouco. É o mínimo do mínimo. Mas tem também um valor para quem nunca contribuiu também, né? Tem. É chamado um benefício assistencial ao idoso ou deficiente, chamado LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Esse benefício é para quem nunca contribuiu ou contribuiu muito pouquinho, Renato. É abaixo desse 1.600? Não. Aí vai receber o salário mínimo, que é os 1.600. Nunca ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Isso está previsto na Constituição Federal. Então, o salário mínimo é o mínimo. Nossa, tá? Menos que isso, não. E o teto na faixa dos seus 8 mil. Nos Estados Unidos, para quem mora aqui, é bom que saiba que não existe mínimo. Então, é muito triste, porque às vezes a gente pega um cliente que ele vai receber $300 de aposentadoria mensal. Muito baixo. Enquanto que existe o máximo, que é em torno dos seus $5.000. Mas aqui também o país incentiva a prosperar também, né? E a previdência complementar, que é a privada, o que a grande maioria faz também. Se tu chegar a esse ponto também aqui, poxa, pelo amor de Deus, né? Eu ficava no Brasil. Sim. Não é verdade? Tá, vamos lá agora. O mesmo cenário ainda, a gente não inverteu. Ainda sou brasileira, eu tô pensando na aposentadoria do Brasil. Tá certo. Tá? Hoje, faz um cenário. Eu sei que cada caso é um caso e tudo mais, mas qual o seu conselho? Vamos supor, a pessoa veio com 30 aqui. Vamos supor que ela vai se aposentar com 60?
Seria mais ou menos isso? Uma média? Aqui nos Estados Unidos ou no Brasil? No Brasil. No Brasil, o homem... Então, o homem é aos 65 anos e a mulher é aos 62. Tem essa diferença. Então, vamos fazer o homem. Assim. Ele veio para os Estados Unidos com 30, né? Só que ele veio com 30, aquele mesmo cenário. Certo. Na verdade, não faz diferença. Se documentado não é documentado, porque a gente está falando de Brasil. Chegou com 30, já começou a ganhar dinheirinho ali em dólar. A gente sabe que para quem vai mandar para o Brasil é um valor muito mais alto, né? Qual seria um plano ideal para uma pessoa média, assim? Eu sei que vai de casa a casa, mas quanto você aconselharia? Dá só um exemplo de quanto ela teria que aportar por mês ali nessa previdência para ela se apostar com um valor legal. Tá. Tudo vai depender qual das 5 regras de transição esse brasileiro vai querer se enquadrar. Vamos supor que seja a idade. Se for por idade, nem sempre a idade é vantajosa. Nem sempre. Cada caso é um caso. Por isso que a gente tem que ver a média aritmética desse brasileiro durante o período que ele contribuiu e qual foi o valor. Porque nem sempre você recolhe sobre o máximo. Nem sempre você recolhe sobre o mínimo. Você, às vezes, tem aquela média aritmética. Vamos só para simplificar. Supor que ele tenha começado a trabalhar com 20, né? E salário mínimo até os 30. Sim. Então, contribuiu um salário durante 10 anos. 10 anos e sobre uma média aritmética aí de o quê? De mais ou menos um salário mínimo? Um salário mínimo. Tá, então se ele teve um salário mínimo e ele quer voltar a contribuir para ter uma aposentadoria maior, né, mais vantajosa, ele teria que contribuir aí no máximo, começar aí com seus R$ 1.500 por mês, porque esse já é o valor mais ou menos teto. Que daria os $300 aqui. Que daria mais ou menos isso. A pessoa faz em um dia, às vezes, né? Justamente. Mas é isso para ela também se aposentar. Isso vai impactar na hora de se aposentar. Porque aí ele teve 10 anos sobre o mínimo, aí ele vai ter mais uns 10 anos sobre um valor maior, e isso vai dar uma média aritmética que a gente teria que aprimorar e apurar, né, nos cálculos que a gente faz no sistema, para ver... Desculpa te interromper, mas nesse exemplo dos $300 também, ele vai se aposentar uma merrequinha também, né? Quanto que ele vai receber, mais ou menos, uma média? Então, é isso que a gente teria que ver. Ele começou 10 anos sobre o salário mínimo no Brasil. Sim. Depois ele aumentou sobre o teto. Porque R$ 1.500 por mês equivale ao valor de um teto. Nossa! Que na verdade é os R$ 8.000. Porque é 20% desse valor que a gente calcula. Então, mais ou menos 1.500, 1.600 ele teria que pagar por mês por mais uns 10 anos. E nisso a gente vai ter que ver que em 20 anos de contribuição, qual é a regra de transição? Que ele só vai conseguir se aposentar por idade. Porque com 20 anos de contribuição é basicamente a idade. Por pontos teria que ter mais, pedágio 50% teria que ter mais contribuições. Então, se a gente fosse falar num cenário aí, ele teria aí uma média de R$4.000, R$5.000 por mês de aposentadoria no Brasil. Mas é um bom exemplo. É mais ou menos isso. É um bom exemplo. $300 também, né? É. Tipo assim, não é pouco dinheiro, tem um poder de compra muito grande. Sim. Mas, pô... Já tá pagando, já tá melhorando. Teto, Porque se ele voltar a contribuir sobre o mínimo, Renato, ele vai se aposentar com o mínimo. Sim. Então, essas pessoas nos procuram para quê? Como é que eu faço para melhorar, para majorar a minha renda? E essa é a nossa função, né? E se no meio do caminho, vamos supor, em 10 anos ele decide voltar pro Brasil, ele fez 10 anos de contribuição sobre o teto também, isso ajuda muito ele, né? Sim, com certeza. Já pode mudar até a estratégia dele quando voltar, né? Com certeza. Né? Vamos lá, outro ponto agora. Tô aqui, lá no Brasil a gente sabe, acidente de trabalho, INSS encosta. Certo. Né? Ótimo. Como funciona quando você tá aqui? Ótima pergunta, que é uma grande problemática, porque ninguém sabe resolver. E poucos profissionais sabem. Então, sofreu um acidente e tem direito a pleitear esse benefício no Brasil, tá? Mas sofreu acidente aqui. Não tem problema. Também tem direito de pleitear no Brasil, tá? Desde que ele esteja contribuindo no Brasil. Sim. Se ele estiver pagando o INSS no Brasil, ele pode pedir esse benefício no regime geral brasileiro. Como aqui nos Estados Unidos, não existe auxílio acidente como existe no Brasil. Não existe auxílio doença como existe no Brasil. Mas existe o disability, que é a invalidez. Então, dependendo do grau, se ele é leve, moderado ou grave, ele vai passar numa perícia e vai ver qual é o grau da incapacidade. Dependendo da lesão, né, que ele sofreu, ele pode até ficar encostado e tentar um disability, que é uma aposentadoria por invalidez aqui nos Estados Unidos. Mas dependendo da situação também, ele pega um liability. Sim. Acaba pegando uma indenização, né, na situação, né? Também então, tem direito. Se eu quebrar meu pé aqui, eu vou ligar pro INSS aí, mando R$10 aí. Não, tô brincando, gente. Não, mas é curioso, né? Porque você tá aqui... Sim. Né? Agora, vamos falar um pouco sobre o caminho inverso? Tá. Né? Vamos no seguinte cenário. Vim direitinho para os Estados Unidos, tive minha profissão no Brasil, mudei para os Estados Unidos, estou documentado e tudo mais.
quero me aposentar nos Estados Unidos, que, pô, Sim. minha cabeça. Vou me aposentar em real ou vou me aposentar em dólar? Quero ganhar dólares do governo. Também, Tá? claro. E qual a principal diferença? O que eu tenho que começar a fazer agora para que isso aconteça? Certo. Tudo vai depender do teu faturamento anual, Renato. Então, quando a gente faz um planejamento previdenciário americano para fins de aposentadoria, a gente vai ter que ver se ele tem um faturamento de $30 mil ano, $60 mil ano, $80 mil ano, $100 mil ano, $150 mil ano. Tudo vai depender do faturamento anual. E quando isso acontece? Na hora que a pessoa apresenta o imposto de renda. Por quê? Do faturamento anual, 12,4% vai para uma cota, lá no Social Security. Essa cota é levada para o Social Security para gerar créditos. E quantos créditos o brasileiro precisará ter para poder se aposentar? 40 créditos. O que são 40 créditos? Correspondem a 10 anos de contribuição no mínimo. Tá? Então, a pessoa precisa ter, no mínimo, 10 anos de contribuição, que são 40 créditos, para poder se aposentar nos Estados Unidos. E tudo vai depender do faturamento anual e dessas entregas, né? Do imposto de renda, da declaração do imposto de renda, para gerar os créditos na Seguridade Social americana. É. Ou seja, esse povo aí que fica declarando a menos do que ganha, acha que Então. está sendo esperto? Então, tem uma certa economia quem faz isso. Claro que a grande maioria pensa nisso, né? Eu economizo de um lado, mas eu me prejudico no outro. Então, colocando na balança, na hora de se aposentar, vem um benefício muito inferior ao que deveria receber. E, assim, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito aqui acontecer. Muita gente pega, por exemplo, do IRS, essa restituição. Por Sim. exemplo, aqui tem filho, existem vários critérios, Sim. né? Isso prejudica também, ou não? Não prejudica. Não? Não prejudica. O que vai prejudicar teve um faturamento X, mas declarou Y. Ou seja, muito abaixo para não ter que pagar os encargos que deveriam ser pagos. Tá, por exemplo, eu ganhei E 100 aí- e declarei 50. Claro que desses 50, lembre-se, 12,4 vai para uma cota à parte para o Social Security. Então, é através disso que vai gerando o teu rendimento anual para gerar os 4 créditos por ano, até dar 40, para ter aquela média aritmética e gerar aquele valor de renda mensal inicial americano. E o que eu consigo aproveitar do Brasil em relação a esse tempo? Ótima pergunta. Aí vem o tratado, que é um tema que a gente ia abordar de qualquer jeito. Existe um acordo de previdência entre Brasil e Estados Unidos, que foi assinado no final de 2018, na qual é perfeitamente possível somar e aproveitar o tempo de contribuição de um país para o outro. Então, eu vou te dar um exemplo só para que todo mundo entenda. Vamos imaginar, Maria tem 62 anos de idade. Ela já pode se aposentar com a idade no Brasil e nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é aos 62 anos, aposentadoria antecipada. Mas ela não tem o tempo necessário, a contribuição mínima para se aposentar no Brasil e nem aqui nos Estados Unidos. Que no caso dos Estados Unidos são aqueles 40 créditos que você Os falou. 40 créditos. Ela não tem. E ela também não tem 15 anos de contribuição, que é o mínimo para se aposentar no Brasil. Então, como ela tem a idade, mas ela não tem o tempo mínimo nos dois países, entra o acordo. Aí que entra o tratado. Então, eu pego o tempo que ela tem no Brasil, trago para cá, para os Estados Unidos, para o Social Security, e pego o tempo que ela tem no Social Security e levo para o Brasil. Eu não estou subtraindo, Renato, eu estou somando. Então, eu não estou tirando de um país para repor no outro. Então, esse aproveitamento, essa soma, vai levar com que você tenha 2 aposentadorias e consiga ser elegível nos 2 países. Então, é assim que funciona. Mas aí você vai ganhar só o equivalente a cada contribuição ali. Boa pergunta. Só. Porque o tratado fala o seguinte, é possível pegar o tempo, mas não os salários. Então, o que vem em real não é transformado em dólar e o que vai vir em dólar não é transformado em real. Então, a gente aproveita o tempo. Agora, menos que um salário mínimo, dificilmente a gente vê que acontece. Então, no Brasil, vai levar o mínimo. É que aqui não tem mínimo. Então, aqui o perigo é que não existe um teto mínimo Mas você de pode ter uma aposentadoria aposentadoria. de $100, por Você exemplo. pode. Mas aí você já está num critério de miserabilidade, porque você declarou muito baixo. Não, eu só tô muito dando um baixo. exemplo extremo aqui. Sim. Mas já vi casos de $300 de aposentadoria. Já tivemos um caso assim. Caraca. Porque o faturamento foi muito, muito baixo e a gente usou o acordo, que a grande maioria da parte do tempo foi do Brasil, e ínfimo aqui dos Estados Unidos, e a gente conseguiu aposentar. Mas
A questão é que muitos brasileiros que já estão com uma idade mais avançada, eles não estão nem preocupados, Renato, com o valor da aposentadoria. Eles estão muito preocupados com ser elegíveis para aplicar para o Medicare. Olha que interessante. Faz sentido, Faz sentido e a gente vê isso muito na prática. Eles falam, não me importa o valor, mas eu preciso ter os 40 créditos e aplicar para o Medicare porque o custo, às vezes, com medicação, plano de saúde, é muito caro aqui nos Estados Unidos. E não só isso. E se tu for pro Brasil, ainda é mais ainda. Justamente. Né? E o Medicare aqui tipo assim, é muito barato. Muito. Né? Não, e na verdade, dependendo do plano que você pega, você não paga nada. Então, a gente faz, às vezes, um trabalho de usar esse tratado, esse acordo, até para que as pessoas não estão nem muito focadas no valor do benefício, mas sim na aplicação do Medicare. Cara, que legal. É. Vamos lá, outra pergunta. Olha só, outra situação. Essa deve vir muito. Já me aposentei no Brasil. Certo. Quero vir para os Estados Unidos. Ou seja, porque o meu filho está me passando documento, Sim. ou seja, porque eu consegui meu documento. E como é que existe uma possibilidade de transferir essa aposentadoria para cá? Para eu não pegar, por exemplo, vamos supor, eu pego na Caixa Econômica lá R$3.000, entendeu? Sim, Só que eu não quero mais em real. Eu estou morando nos Estados Unidos, eu quero pegar a aposentadoria em dólar. Sim. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. O acordo de previdência entre Brasil e Estados Unidos permite que o aposentado peça a remessa do benefício previdenciário do Brasil para uma conta automática no exterior. E como é que é feita essa equivalência? É cambial? Tudo online. É cambial. Tipo assim, se eu ganho 3 mil, eu vou ganhar $600. Justamente. Tipo, se fazer uma regra assim, básica. Como tem variações de mês a mês, então vai sofrer por toda essa instabilidade, porque não é certeza, porque sempre o dólar tem oscilação, mas todo mês é possível que a pessoa faça esse requerimento e todo mês é automático. Vai para uma conta americana, Mas é isento no caso, de imposto? Tipo, por exemplo, Depende do valor. A gente está falando de um assunto também que tem outras vertentes aí, né? Aposentado e pensionista que mora fora do país. O INSS aplica um desconto de 25% para essas pessoas que moram fora. Mas existe já uma decisão que já está unânime, pacificada do Supremo Tribunal Federal, que isentou esses aposentados e pensionistas que moram fora desse desconto ilegal, arbitrário e inconstitucional. Porém, mesmo com a decisão do Supremo favorável, o INSS continua descontando, né, desses segurados que já estão recebendo provento de aposentadoria no Brasil. Então, quando isso acontece, tem que procurar um advogado na área previdenciária para judicializar, É porque você vai pela para pedir jurisprudência, na né? justiça, uma vez que o Supremo já deu essa isenção, e pedir liminarmente que o juiz cesse esse desconto indevido e ilegal e, consequentemente, pague os retroativos. Eu estou sendo descontada já há 2 anos, 3 anos. Então, você vai ter direito a todos esses atrasados, respeitando a prescrição quinquenal, que é dos últimos 5 anos que eles pagam. E é corrigido, né, provavelmente? Corrigido, juros e correção monetária. É judicial, né? E geralmente vai corrigido. Sim. E vamos lá, vamos manter o mesmo cenário aqui. Ganho R$3.000 de aposentadoria, vou transferir para cá, vai me dar aqueles $600. Certo. Existe alguma forma de eu aumentar isso? Depois que você está aposentado no Brasil, não existe mais. A não ser revisão de aposentadoria, que é outro cenário que a gente entraria. A revisão nada mais é para majorar e aumentar aquilo que ficou defasado. Ou por algum erro do INSS foi implantado e não era o valor correto. Então, existem várias teses no Brasil de revisão, né? Mas desde que a pessoa tenha direito, que se enquadre na tese de revisão que está pacificada e já consolidada perante os tribunais. Mas aí o valor também já não tem mais nada a ver com o aposentadoria dos Estados Unidos. Não mais. Tudo é sua relação com o INSS do Brasil. Com o INSS do Brasil. Né? Revisão de aposentadoria nos Estados Unidos não existe. E vamos lá. O pensamento brasileiro, o malandrinho. Me aposentei lá, não falei nada aqui. Sei. Entendeu? Eu posso ainda, mesmo com uma idade mais avançada, eu posso de fazer uma previdência privada ou aplicar não há documento. impedimento nenhum. Ou quando eu trabalhando, eu posso, como é que fala? Contribuir para pleitear Pode. no caso, uma aposentadoria, né? Ainda. Sim, é perfeitamente possível, não tem problema E nenhum. qual o mínimo que eu tenho que contribuir para me aposentar de novo? Aí, no caso, eu teria 2 aposentadorias nesse cenário. Nesse cenário, você vai ter no Brasil e você vai ter aqui.
Por isso que a gente faz esse trabalho de planejamento, para mostrar com quanto, com qual valor, com qual alíquota, em que idade. Até porque aqui são divididos em 3 idades, né? A aposentadoria por idade é aos 62, chamado aposentadoria antecipada, aos 67, chamado aposentadoria full completa, e aos 70 anos, que é a aposentadoria tardia. Aos 62 anos, a pessoa tem um desconto aí de 25%, 30%, a menos, claro, porque está se aposentando antecipadamente. Aos 67, ela é completa, ou seja, ela é 100%, não há redutor nenhum. Aos 70 anos, você tem um acréscimo de 30% a mais do benefício. Então, a gente mostra todos os cenários, aos 62 até aos 67, 70 anos. E a pessoa vai decidir em qual modalidade e regra vai querer se optar. Ah, entendi. Aí, no caso, vamos fazer um exemplo aqui de novo. Eu vim com 65, sou homem, né? Ah, eu sei que se eu for transferir minha aposentadoria pra cá, vai vir aquela miserinha e tal, né? Porque a gente faz o caminho inverso, né? Trazer real pra dólar, não, né? E hoje eu tô ganhando 300, amanhã eu vou estar ganhando 100. Sim. Isso é fato. Sim, vai defasando. Né? Sim. Aí eu vou... Não, mas eu tenho documento, vou começar a trabalhar e eu quero me aposentar nos Estados Unidos também. Certo. Com uma renda que seja razoável, vamos supor, $1.500. Isso, vamos fazer só um cenário aqui fictício, tá? Com 65, quantos anos eu tenho que contribuir? E mais ou menos uma estimativa... Não sei se existe a possibilidade de dar um exemplo. Para eu me aposentar mais ou menos com uma renda acima de $1.000, $1.000 ou $1.500, por exemplo. Então, ó, é difícil falar isso, até porque eu vou me comprometer demais em falar em valores e expectativas para obter esse tipo de denominador comum. Mas vamos imaginar, 65 já é uma idade muito boa, porque ele já vai ter um desconto muito ínfimo, porque já está bem próximo dos 67. Mas lembre-se, ele tem que ter 10 anos, ele tem que ter os 40 créditos. Não dá para se aposentar com menos disso. Então ele já vai se aposentar, no mínimo, com 75. Pois é. Ah, mas 75 é os novos 40. Então não tem como. Agora, se ele quer que a gente faça uma projeção, contribuindo 5 anos nos Estados Unidos e o resto pegando do Brasil, ou pagando 4 anos nos Estados Unidos pegando 6 do Brasil, mas isso a gente faz também. O 6 que você está falando é o tempo, não o dinheiro. Tempo, não o dinheiro. É. Tá. Então, a gente mostra cenários com o acordo e mostra cenários sem o acordo. E caberá ao segurado escolher em qual regra e modalidade ele vai querer se enquadrar. Entendi. Mas também se pegar muitos anos do Brasil, também não se aposenta tão bem, E não vai né? se aposentar com um valor bom, né? Não vai ser vantagem. Financeiramente, não. Aqui né? já é difícil também. Até o próprio americano também já se aposenta com um valor bem pequeno, né? Sim, que não sim, é exatamente o país para se aposentar. Sabe uma grande problemática que a gente vê também no dia a dia, Renato? A gente pega, às vezes, um casal, o marido é o cabeça do imposto de renda, a mulher fica como a dependente do imposto de renda aqui nos Estados Unidos, e na hora de se aposentar, pelo fato dela ter ficado uma vida toda como dependente dele no IR, ela vai ter menos de 50% do valor do benefício de aposentadoria. Putz. Porque ela não fez o recolhimento individualmente, separadamente. Então, quando a gente pega um casal, a gente tem que ter até esse olhar mais criterioso. Vocês estão cientes que isso vai acontecer? Estamos. Ou se não, não sabíamos. Queremos mudar esse cenário a partir de agora. Como eu faço para minha esposa ficar separada do meu imposto? Como ela declara como uma autônoma aqui nos Estados Unidos, como uma dona de casa nos Estados Unidos, para que a minha esposa tenha, por exemplo, uma aposentadoria muito melhor do que ela teria se ela tiver como minha dependente. Então, isso é outro detalhe que muitos poucos contadores explicam, e a gente vê que realmente esse cenário acontece no dia a dia, e é a nossa obrigação orientar e informar qual é a melhor regra, né? Para que... Isso é importante fazer a anamnese, né? De caso a caso, né? Sim. Agora vamos lá. Agora, a malandragem, olha só. Tô aqui só o pensamento brasileiro. Vamos fazer o contrário agora. Me aposentei no Brasil, vim pra cá, contribuí e me aposentei aqui. Certo. Vamos supor que eu ganhei $1.000 de aposentadoria. Só que eu vou voltar pro Brasil. Certo. Eu continuo recebendo essa Ótima aposentadoria? pergunta, ótima pergunta. São perguntas muito boas e capciosas. Olha só, só pode voltar a morar no Brasil ou qualquer outro país desde que a pessoa seja cidadão. Por quê? Se o brasileiro que estiver aposentado nos Estados Unidos só tiver o Green Card, o Social Security vai suspender, cortar o benefício. Aí, ok, ele perde. É porque, pra quem não sabe, o Green Card você não pode passar mais de 6 meses fora dos Estados Unidos. Mas eu virei cidadão. Não tem problema. Porque vamos pensar nesse planejamento de 10 anos aí. Não tem problema nenhum. Contribuir, vim com 60, 65, contribuir até 75 para tirar uma renda. Vou voltar. Tô velho, tô cansado. Não tem problema nenhum.
E você continua recebendo? Continua recebendo. O cidadão pode. Quem tem green card não pode. E isso e aconteceu muito no escritório. Apareceram muitas pessoas dizendo, eu voltei a morar no Brasil e o meu benefício previdenciário americano parou, cessou. Mas também, E aí é porque realmente eles descobriram e eles cortam mesmo. Mas a pessoa foi meio tonta também, né? Renato, não pode. Porque ela perdeu o green card dela. Ela, tipo assim, ela já não tem mais nem direito de estar aqui, tipo, morando e nem trabalhando, né? Sim. Mas muita gente, às vezes, não quer nem ter mais o green card. A questão é que eram casais que já não queriam mais ter uma vida aqui, viver aqui. Mas eles achavam que a aposentadoria era vitalícia. Eles não tinham conhecimento que ia suspender. Mas vira vitalícia, depois, a partir do momento você vira cidadão. Cidadão. Olha só a malandragem. 10 anos, pô, dá pra ser, né? Dá pra se planejar. A pessoa não é aposentada daqui a uns 2 meses, sei lá. Não, eu tô brincando. Agora eu queria que você contasse, não sei, não precisa citar nomes, não sei nem se você pode, mas conta um dos casos mais difíceis que você já teve, que você aprendeu bastante, assim, alguma coisa que você possa instruir e alertar as pessoas a não fazer ou fazer. Certo. Bom, vamos começar no início do início do início. Como eu pastei primeiramente para entender cálculos. Porque cada país tem seus requisitos mínimos. Então, eu tive, Renato, que estudar os tratados de cada país. Mas falando dos Estados Unidos, eu li muito, estudei muito, fiz meu próprio roteiro para poder chegar num denominador comum, poder aplicar o divisor comum, a média aritmética, para poder usar o acordo internacional. Essa foi uma dificuldade muito grande, que na época que eu atuava, eu trabalhava, não tinha livros falando sobre isso, não tinha aulas e divulgações falando sobre isso. Então, eu fui realmente uma das pioneiras. Você pode ter certeza absoluta. Por isso que eu sofri tanto para passar essas informações para os clientes e muitos deles duvidarem do que a gente... porque são informações de via dupla, né? Você Hoje as coisas mudaram muito. Não é concentrado, né? Bem, esse foi o pior cenário, né? O segundo também muito difícil foi qual agência internacional para aplicar, porque ninguém explica isso. Então, existe um organismo de ligação de cada país. Então, quando a gente está entrada usando o acordo internacional, ele não é feito dentro do Social Security e nem em qualquer agência do INSS. Ele é feito dentro de um organismo de ligação próprio que trata do acordo internacional de cada país. Por exemplo, Brasil e Estados Unidos é Belo Horizonte, BH. Se a gente for falar Portugal, Curitiba. Se a gente for falar Japão, é Recife. Se a gente for falar Alemanha, é Rio de Janeiro. Então, cada país tem um único... São só 7 agências internacionais. Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, eu tive que entender todo esse cenário para poder aplicar certo e não vir errado. Porque o cliente tinha aquela expectativa. Eu vou conseguir? Eu vou ter a minha aposentadoria, a minha tão sonhada aposentadoria? Então, as minhas maiores dificuldades foram no início da minha carreira, quando eu comecei a estudar a parte previdenciária internacional, para saber como fazer, como aplicar. Errei muito no começo, mas aprendi com os meus erros. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe especializada nisso. Eu tenho o meu time, que a gente vem fazendo sempre reuniões para sempre se atualizar. Legal. Mas a dinâmica disso, as maiores dificuldades foram essas, quando a gente usava o tratado. E tem outros casos, inúmeros casos, até porque sou formada desde 2003, Renato. Imagina quantos casos eu teria para contar. Nossa, não imagino. só de aposentadoria, como pensão por morte, de pessoas que perderam a qualidade de segurado e o dependente conseguiu e a gente conseguiu recuperar. Invalidez, pessoas acometidas de alguma doença que o INSS negava por milhares de vezes e a gente conseguiu reverter essa situação na Justiça Federal. Então, a gente tem muitos casos de êxito e de sucesso que é muito recompensador. E né? você ainda atua como advogada Sim. do Brasil? Por Sim. exemplo, se eu quiser estar com um processo do INSS no Brasil, mesmo estando aqui, você... Porque você que é online, né? Você conseguiria exercer sua profissão, né? Tudo online. Aqui, né? Eu ainda tenho os meus mais de 1.000 clientes ativos no Brasil e a gente vem atuando, e não só no Brasil, é o que eu falo, em todas as partes do mundo. Onde tem brasileiro, esse serviço de planejamento, de concessão de benefício, de acerto de vínculo, recolhimento, a gente faz em qualquer parte. Se tiver um tratadinho ali, você tá dentro, né? Tô dentro. Vamos lá, deixa eu fazer uma outra pergunta, curiosidade minha. Né? A gente sabe que no Brasil a regra da aposentadoria muda toda hora. Toda hora um escândalo diferente. A gente teve essa questão agora do INSS. A gente já conhece lá. Mas aqui, sua experiência aqui de Estados Unidos, com a relação com os Estados Unidos, aqui muda muito a regra?
Ou existe uma segurança um pouco maior em relação a Não, eu isso? vou te falar a verdade, não tem alteração. Desde quando eu comecei a estudar, a partir de 2018, que a gente começou a aprimorar mais essa parte de Brasil e Estados Unidos, a gente não vê falar em alteração. Pelo contrário. Brasil é todo tempo. Todo tempo, é o que eu falo. A gente dorme com uma lei e a gente acorda com outra. É assim, muito rápido. Mas aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nos Estados Unidos, nós temos só 3 benefícios que são contemplados. Apenas 3. É a aposentadoria por idade, pensão por morte, aqui existe também, e a invalidez. Só existem essas 3, tá, Renato? Enquanto que no Brasil existe auxílio acidente, auxílio doença, salário maternidade, auxílio reclusão, aposentadoria especial. Eu digo que o Brasil é uma mãe, né? Mas é uma mãe que dá esmola também, né? Então, mas são Não muito adianta. mais benefícios, né? Contemplados. Enquanto que aqui, pensão por morte, invalidez e aposentadoria por idade. Apenas esses 3. É por isso que a gente opta sempre por um seguro, né? Que é o mais importante. Justamente. Né? Que por isso que é o país do seguro, né? O seguro sempre... Eu sempre fui adepta e sempre concordei com a previdência complementar. Você fazer um seguro de vida, um seguro, sabe? Enfim, um plano de previdência privado. Mas se você está vinculado a uma empresa, automaticamente você está sendo descontado. Então, você é um segurado obrigatório. Se você é dono de uma empresa também, você vai recolher pro labore. Você não tem muita escapatória. Então, a previdência social, você sempre vai ter lá na frente o direito, né? Você não pode abdicar disso. Você não pode renunciar a isso. Né? É o que eu falo para um cliente. Ele fala, não, eu contribuí só 7 anos no Brasil. Eu nem quero mais. Eu fiz, não, para tudo. Você quer, é um direito seu. Agora, vamos buscar se você vai voltar a recolher para a Previdência, se você vai utilizar o acordo e o tratado. Porque tudo bem que o dinheiro, de repente, não é tão grande. Coisa, né? Renato. Mas o tempo é o ativo mais valioso que tem. Nesses 7 anos pode mudar a vida da pessoa, claro, né? Concordo. Então é isso. Caraca, eu tô querendo me aposentar agora. Muito novinho, você tá muito novinho. Ó, já estamos com 45 minutos. Agora eu queria que você falasse um pouco, pessoal, como o pessoal entra em contato com você, tira dúvida. Não sei se você pode falar valores da sua consultoria, como é que funciona? É assim, na verdade, eu não falo valores porque cada caso é um caso. Então, tudo vai depender do tipo de serviço, né? Para fazer o primeiro contato com você, que eu quero dizer. Não, o nosso bate-papo, as pessoas vão ligar, vão tirar dúvida, a gente vai esclarecer da melhor forma possível e lá eu vou mandar a proposta. E vou mandar a proposta dependendo do serviço. Existe um valor para esse primeiro contato, para essa anamnese? Geralmente a gente cobra $50 por um bate-papo. De meia hora, 45 minutos. Injustiça, é o que a gente cobra, né? Para entender mais ou menos quais são as dúvidas e os questionamentos e esclarecer da melhor forma. Se vai ser aposentadoria, se vai ser um planejamento, se vai ser uma regularização de documentação, se vai ser uma prova de vida que precisa ser feita, se vai ser uma concessão de benefício previdenciário, se é uma pensão, se é um disability, uma invalidez. Quer dizer, cada caso é um caso. E aí sim a gente manda a proposta de acordo com o serviço que vai ser efetuado e realizado. Com essa anamnese do caso da pessoa, né? Sim. Tá, e onde que as pessoas te acham? Fala claro, aí. importante. Ó, tua câmera é aquela ali, fala de olho pra lá. Pode ser no WhatsApp, então é o 689-276-6730, que é o meu telefone particular. Então é só me mandar mensagem e eu estarei sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. E esse é o melhor contato para falar com você? Melhor contato. Ou por e-mail, pode ser meu e-mail também, ritariff23@gmail.com, e o meu site, que é muito importante, porque o meu site está todas as informações lá, que é www.brasilianprev.com. Legal. E vamos lá, última pergunta. Para quem está aqui nos Estados Unidos, quais estados você atende? Todos. Todos? Todos. Não tem limitação. Não tem limitação. O limite é o céu, porque não importa. A gente faz esse serviço independentemente. A lei previdenciária aqui é nacional. Né? A lei previdenciária não muda. Não muda. Que legal. Caraca, muito bom. Rita, muito prazer. Foi muito bom ter conversado com você. Tirou várias dúvidas. Né? Vou trazer minha mãe agora, que já está aposentada. Vai ser um prazer. Pra falar com a Rita. Eu acabei que a gente engorda, quero me aposentar em 2 meses, ganhando $1 milhão por mês. Bom, isso eu também quero. Mas brincadeiras à parte, Pô, muito obrigado, assim, muito bom esse papo mesmo. Foi muito bom. O direito previdenciário é muito grande, é muito vasto, é um universo infinito. E a gente ficaria aqui por horas para falar de cada assunto. Mas eu vou voltar mais vezes. Vai. Não, mas eu acho que a gente abordou bastante coisa, né? Bastante coisa. Mas a gente podia abordar muito mais. A gente pode falar muito mais sobre como obter um disability. A gente pode falar muito mais como obter uma pensão por morte, porque tem muita gente aí. Recentemente eu recebi uma ligação até de um cliente
dizendo, ó, minha esposa há 3 meses faleceu, ela não pagava a previdência no Brasil, mas ela recolhia aqui como minha dependente no imposto de renda, então a gente vai dar entrada agora na pensão por morte para ele. E no Brasil, só pelo fato dela não ter contribuído, e ela ter contribuído aqui nos Estados Unidos, ele vai ter direito à pensão por morte lá também. E ele não sabia disso. Nossa, que beleza. Então, assim, é muito grande. Mas nesse é muito caso, vasto. a pessoa tinha Social Security, tinha tudo bonitinho, Tinha. né? né? Tinha. Porque quando você não tem, no caso não está Aí não tem legalizado, direito. o seu leque ele diminui um pouco, Diminui né? muito. Diminui bastante, né? Triste isso, né? Mas se for para vir para cá, né? Hoje em dia, tenta vir legal, né? Não O tem importante jeito. e mesmo que, né, esteja contribuindo, foi o que a gente conversou no início da entrevista, esse tempo que a pessoa ficou indocumentada, mas ela recolheu, ela declarou os impostos, lembrem-se, vai poder computar, desde Pague que seus depois se legalize, né? Aí, perfeito. Então, a dica que fica, pague seus impostos em dia. Beleza, Rita. Obrigadão. Hein? Obrigada, foi um prazer Beleza. enorme. Tchau, Obrigada a tchau. todos.